Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a luz está assim um bocado baixa, parece tudo um bocado baixo, até a minha própria voz, porque eu estou com Covid. Eu descobri ontem que tinha Covid, então pronto. Mas não queria deixar de gravar o vídeo. Não sei se vai sair este sábado, vai sair só o próximo, porque entretanto eu também gravei um podcast. E pronto, está um bocado sem luz porque está imenso calor e está imenso sol, então eu baixei assim um bocado o estouro. E pronto, vamos ver como é que isto fica, vamos ver se dá para fazer ou não, se é fazível ou não. Hoje venho contar-vos os perrengues do McDonald's. É um vídeo que eu já tinha prometido fazer, entretanto não fiz. E aproveitei a oportunidade, acho que é uma boa oportunidade para eu gravar. Eu tenho umas 6 histórias para contar, algumas delas breves, outras mais longas, portanto fiquem aí para saberem. Então, vou começar por uma que eu achei cómica e que revela que a falta de comunicação realmente pode fazer algum estrago. Então, basicamente, eu expliquei no meu outro vídeo, ou talvez não, que eu ficava só à frente no McDonald's e também era responsável pela zona das limpezas. E houve uma vez que eu estava a limpar mesas e no McDonald's tinha, pelo menos, um parque de diversões para crianças. E houve uma vez um menino que me veio fazer uma queixa sobre a irmã. E quando eu olhei, a irmã estava no chão e efetivamente parecia uma poça à volta dela e eu pensei que ela se tinha aleijado. E pensei que o miúdo me estivesse a pedir pensos ou desinfetante para ajudar a tratar a ferida da irmã. E eu, como estava a limpar as mesas e não podia, nem sabia onde é que isso estava, disse-lhe: olha, vai lá à frente e fala com uma das minhas colegas que talvez te possam ajudar. Pronto, lá fui o miúdo. Depois eu volto e diz: olha, não é por nada, mas as suas colegas disseram que eu tinha que falar era consigo. E eu fiquei: ui, como assim? E eu olhei para o miúdo e disse: olha, não te consigo mesmo ajudar e não sei o quê. Entretanto, eu acabei de limpar as mesas, fui para a parte de trás que nós temos, para pôr os tabuleiros a lavar, e há uma colega que me diz: olha, a manager disse que tu tens mesmo que ir lá limpar aquilo, Cirla. E eu fiquei: ui? Limpar o quê? Não estou a perceber. E ela disse-me: então o irmão veio dizer que a irmã tinha feito xixi no brinquedo e tu disseste que era para eu falar com uma das nossas colegas que está à frente a servir os pedidos. E eu fiquei tipo: ok, houve realmente uma falta de compreensão da minha parte porque eu não percebi ele estar a dizer isso. Eu percebi ele estar a dizer que a irmã se aleijou e de facto quando eu olhei tinha uma poça. Só qual é que foi o problema? A miúda estava em cima de um tapete vermelho. O xixi é tipo transparente. Mesmo que seja um bocado amarelado em cima daquele vermelho escuro não se nota. Eu pensei que aquilo era sangue. Ok, que era um bocado, mas... então eu disse: olha... não foi isso que eu percebi que a miúda se tinha aleijado e como eu não sei onde são o kit de primeiros socorros, pedi para ir falar com vocês. E pronto, este foi o primeiro perrengue e depois efetivamente temos que ir limpo. Uma outra situação que aconteceu foi uma vez uma cliente vir fazer uma reclamação por causa do hambúrguer porque tinha um inseto. Este foi o único caso, e eu acredito que isto não tenha sido feito de propósito, não foi por falta de higiene, eu acredito que tenha acontecido, percebem? Aconteceu, ninguém fez de propósito, ninguém quis que isto tivesse acontecido, nós sempre fomos muito limpinhos, tínhamos tudo arrumado, não sei o que aconteceu, foi um lapso, mas basicamente a cliente chegou ao balcão e disse que queria falar com a manager, nós fomos chamá-la e tinha, acho que era uma abelha ou uma vespa dentro do pão. Isto aconteceu. E a senhora disse que não queria outro pão, que simplesmente queria um reembolso total da refeição dela e foi-se embora. Também aconteceu uma vez ao pé do brinquedo, da zona do brinquedo, porque o McDonald's estava situado dentro de um centro comercial e então às vezes os pais deixavam as crianças no brinquedo, iam por exemplo à H&M, que era ao lado, ou iam tipo, sabe lá Deus onde. E uma vez estava lá uma menina a chorar compulsivamente. E nós não sabíamos que língua que ela falava. Houve uma altura em que até pensavam que ela era ucraniana, só que depois veio-se a descobrir que a miúda era mesmo belga e falava francês, só que ninguém estava a perceber o que a miúda estava a dizer, porque ela estava a chorar imenso. Então basicamente temos que chamar a polícia e no final descobrimos que a mãe tinha tipo um bebezinho com ela e tinha ido à casa de banho trocar a fralda ao bebê e deixou a menina lá. E pensava que não ia haver problema porque ela estava distraída a brincar, então a mãe só ia trocar a fralda e voltava. Mas o que é que aconteceu? A miúda efetivamente sentiu a falta da mãe e viu que ela ali não estava e quando se deu por ela sozinha começou a chorar imenso. Depois também houve uma altura em que eu acho que havia uma trend no TikTok
que consistia em ir ao McDonald's e pedir para eles fazerem refill das batatas ou dos sumos. E aconteceu-nos várias vezes, por exemplo, estarmos a trabalhar e vir um miúdo com a caixa das batatas vazias e a perguntar se nós podíamos voltar a encher, ou então haver um rapaz que vinha com o copo do sumo e depois perguntar se nós podíamos voltar a encher. São aquelas trends que eles veem que acham que realmente funciona, mas que não funciona coisíssima nenhuma porque ninguém lhe fez refill nenhum, como é óbvio. Deixei agora para o final as duas histórias que mais me chocaram, uma comigo, outra não. A que é comigo eu vou deixar para o final mesmo. Vou-vos contar aquela que mais me chocou e que me fez chorar durante muito, muito tempo. Acho que fiquei para aí meia hora a chorar, para ser honesta. Então, basicamente, houve um dia em que eu estava a trabalhar. Neste dia trabalhei de manhã até à noite. E assim, por volta da hora do almoço, era um feriado. Por volta da hora do almoço veio uma família no drive, na parte do carro, e então estava o pai a conduzir, a mãe ao lado e 3 crianças atrás. E quando eu falo de crianças, estou a falar de crianças com 5, 6 anos, mais ou menos. O pai pediu um menu para cada um, para as crianças pediu 3 Happy Meal, para ele o menu e a mãe o menu, só que no Happy Meal das crianças vai a acompanhar um gelado. E nós não temos propriamente uns suportes fixos para colocar os gelados. E a minha colega, que era muito rude, disse assim ao senhor: esqueci-me de salientar que o senhor estava sem camisola, estava tudo negro e não apresentava estar no seu estado mais sóbrio. E a minha colega, em vez de perceber que, pronto, o senhor por si só não parecia estar sóbrio, em vez de o tratar de uma maneira especial, ter um certo cuidado, foi super rude com ele, o que não ajudou à história. Então, basicamente, ela deu os Happy Meal ao senhor. Não, ela deu os sumos, os menus ainda não estavam feitos, ela deu os sumos e depois deu os gelados ao senhor e disse: olha, nós não temos um suporte, vou ter que lhe dar assim. E o senhor, muito gentilmente, disse-lhe: olha, será que me podia dar os menus e depois eu passava cá, você deixava isso no frigorífico, eu passava cá e depois você dava-me os gelados? E o meu colega olhou para ele muito estúpido e disse: não. E deitou no lixo os gelados à frente do senhor. Evidentemente que ele, no estado em que estava, ficou exaltado. E ele disse: só estou a cumprir ordens. Não sei quem é que lhe deu aquelas ordens, mas pronto. Só estou a cumprir ordens, é assim que funciona, não posso fazer nada. E fechou a janela. Nisto, a minha manager depois foi falar com o senhor, porque ele efetivamente ficou um bocado alterado. E ela foi falar com ele para tentar acalmá-lo, dizer que não havia problema, que íamos dar-lhe os gelados outra vez, que íamos dar o restante menu e que ia ficar tudo bem. Só que não foi suficiente. Basicamente o senhor começou a mandar vir com a minha manager, começaram numa discussão. A minha manager sempre muito passiva a tentar acalmar o senhor, o que não funcionou. Nisto já tinham carros do drive atrás e saíram dos rapazes num carro atrás e começaram a discutir com esse senhor, a dizer: vê lá como é que tu falas com a senhora, é preciso ver que é uma senhora mais velha do que tu, não estás a ter qualquer tipo de educação para com ela, não é assim que se fala com uma mulher. E nisto eles quase começaram a porrada. Isto, o senhor que estava visivelmente bêbado e as outras 2 pessoas. E a minha manager sempre ali no meio a tentar apaziguar as coisas. Nisto estava a mulher do bêbado no carro a chorar e as crianças em pânico. Ela depois foi para o lado do condutor e avançou com a viatura para ver se ele vinha atrás, para ver se ele entrava no carro e se eles iam embora ou iam para o parque de estacionamento, porque na saída do Mac aquilo era um parque de estacionamento. E ele sempre em discussão com os outros rapazes, quase que se pegaram porque estavam a chamar palavrões mesmo muito feios, tipo: filho não sei do quê, filho não sei das quantas, e tu és isto e tu és aquilo. E a minha manager sempre ali no meio. E então a senhora começou a chorar. Depois percebemos que a senhora, ela também estava toda negra, tinha marcas visíveis no corpo, estava visivelmente traumatizada, igualmente como as crianças. Depois ela saiu da zona do drive, ele efetivamente foi atrás e entrou no carro. E depois, que foi a parte pior para mim, aquilo tinha 3 crianças. Uma das que parecia ser a mais velha, talvez tivesse aquela que eu disse que tinha 6 anos, veio dentro do McDonald's buscar a encomenda e evidentemente o menino estava assustado, visivelmente assustado, e as minhas colegas começaram-lhe a fazer questões. Se aquilo era frequente, se o papá batia na mamã e etc. Ao que o miúdo respondeu que sim, que o pai efetivamente batia na mãe, que a situação era frequente,
Tentamos perceber onde é que eles viviam, qual é que era a escola que eles frequentavam, para darmos o maior número de informações à polícia, porque, entretanto, já tínhamos chamado a polícia, evidentemente. O miúdo começa a chorar, eu comecei a chorar porque acho que nenhuma criança deve passar por este tipo de situações, especialmente com 5, 6 anos. São crianças que vão ficar traumatizadas para a vida toda, e se é uma situação que acontece em casa, é muito grave. Entretanto, a polícia chegou, nós explicamos toda a situação. Eles disseram que já tinham conhecimento do caso, que por acaso sabiam que aquilo acontecia, mas pronto. O que me chocou mais ainda foi o pós, ou seja, quando a situação toda acabou, os comentários das minhas colegas de ela só leva porrada porque ela quer, porque é que ela não sai de casa e leva os filhos. Estamos a falar de uma mulher que é vítima de violência doméstica, talvez há muitos anos, que talvez seja dependente daquela pessoa, que a ameaça, talvez, não sabemos, que tem 3 crianças. Não é fácil viver só com 3 crianças, sair de casa, deixar tudo e ir embora com 3 crianças. Chocou-me profundamente a falta de empatia que eles tiveram para com a senhora. E a última história foi comigo mesmo. Foi uma discussão que eu tive com uma manager. Eu não vou explicar nomes, eu não tenho que estar aqui a expor a pessoa, só vou expor a situação porque aconteceu comigo e eu quero. Então, vou dar o nome das personagens. À minha manager vou-lhe chamar de Maria. A manager com quem tive a confusão vou chamar de Maria. A manager com quem eu não tive a confusão vai ser só manager. E depois a minha outra colega vai ser a Beatriz. Basicamente, esta Maria, a manager Maria, já estava a abusar um bocado. Isto porquê? Porque ela uma vez pediu-me para fazer o fecho e eu fiz o fecho. E ela deixou-me completamente sozinha à frente. Ou seja, eu fiquei a fazer o drive sozinha e eu fiquei a fazer os pedidos à frente sozinha. E quando eu digo os pedidos eu fazia as batatas, eu fazia os sumos, eu preparava os pedidos e eu levava à mesa aos clientes. Ao mesmo tempo tinha que ir ao drive, atender os clientes, tirar o pedido, preparar o pedido e entregar no drive e fazer pagamentos. Isto uma só pessoa durante 2 horas. Ela também já me tinha pedido em outros dias para ficar mais tempo. Houve um dia em que eu fiquei 1 hora a mais, houve outros dias em que eu ficava sempre 15 minutos ou meia hora. Ok que eu era paga, mas não precisávamos de exagerar. Eu ficava sempre 15 minutos ou meia hora a mais. Até que houve uma vez em que ela me pediu para fazer o fecho. E eu disse que faria, sem qualquer tipo de problema. Chegou a hora do fecho e eu disse, olha Maria, isto já é meia-noite, já terminei tudo o que tinha para fazer, posso-me ir embora? E ela, não, porque no fecho nós vamos todos embora. E eu, ok, mas eu vou para casa a pé, portanto eu precisava de sair agora porque já é tarde e se eu esperar por vocês ainda mais tarde será. E ela então questiona-me, mas tu vives aqui perto? Gente, quando alguém vos pergunta se vocês vivem aí perto, se a pessoa quer saber, é com algum objetivo. E eu, sim, eu vivo perto, de carro são para aí 7 minutos, disse-lhe especificamente onde vivia, e ela respondeu-me, eu até te levava a casa, mas a gasolina está cara. Imaginem a minha cara de pau. Naquele momento, eu fiquei tipo, ok amiga, eu também não te pedi nada, eu não respondi, eu só disse ok. Ela disse, podes ir embora, e eu fui-me embora. E cheguei tipo a casa meia-noite e meia ou 20 para 1 a pé. E eu fiquei tipo, ok amiga, ninguém te perguntou nada, porque é que tu perguntaste onde é que eu vivia? Se era para depois me dares essa resposta que não fez qualquer sentido. Mas valia teres-me dito só que eu podia-me ter ido embora e eu já me tinha ido embora e acabava-se a história. No outro dia, eu estava chateada, como é óbvio, chateadíssima da minha vida. E cheguei ao trabalho e estava uma manager a falar com uma colega minha, a qual eu dei o nome de Beatriz. Então a manager disse assim, Beatriz, amanhã vais fazer o fecho? E ela, sim, vou. E depois a manager perguntou, então, e quem é que te vai levar a casa? E ela, a Maria. Ou seja, a Maria é aquela tal que para mim não tinha gasolina para me levar a casa. Eu que vivia a 7 minutos de carro, gente, que é mesmo super, hiper, mega perto, ela não podia levar a casa. Mas para levar a Beatriz, porque elas eram amicíssimas, ela já podia levar. E eu, do nada, fiquei visivelmente conturbada e apresentei a minha cara de ranço, por excelência. E depois a manager veio falar comigo e disse, então sim, ele está tudo bem, hoje pareces cansada.
Eu disse-lhe, eu não estou cansada, eu estou irritada. E ela, então, o que é que aconteceu? E eu contei a história que a Maria me tinha feito. Mas nisto comecei a chorar, porque eu também já estava de TPM, já estava com a carga horária do trabalho, já estava com os nervos todos à flor da pele, e com aquela situação comecei a chorar. E então essa manager, que era mais velha do que a Maria, olhou para mim e disse-me: tu a partir de hoje não ficas nem mais um minuto, e se ela pedir, dizes que não. E eu fiquei, ok. E foi isso que eu fiz. E deu merda. Então, não foi no dia a seguir, mas 2 dias depois, eu fiquei a trabalhar à noite e era a Maria manager. E então eu cheguei, disse bonjour, fez o meu trabalho, sempre hihi, haha, sorridente. E ela, como gostava de me fazer de escrava, colocou-me nas batatas fritas a tarde toda, enquanto ela ficava à frente a falar sobre a vida frustrada dela com as amigas, com as besties. Ela estava a falar com as besties dela e eu estava de escrava nas batatas fritas e ela olha para mim e manda-me limpar as mesas e mudar os baldes do lixo. E o que é que ela e as amigas estavam a fazer? Nada. E eu, ok, continuei a fazer o meu trabalho. As amigas dela foram embora porque elas saíam às 8. Deu 10 horas. Deu 10 horas, era a minha hora de sair. E então eu chamei e disse, olha Maria, é a minha hora de sair. E ela, já fizeste tudo. E eu disse-lhe, olha, honestamente só falta varrer o chão da rua e o chão de cá de dentro. Porque o resto eu já tinha feito, malta. Eu já tinha limpo as casas de banho, já tinha mudado os baldes do lixo, já tinha limpo as mesas de ambos os sítios, só faltava varrer. Varrer. E então ela disse, podes ficar mais 5 minutos e acabas só de varrer assim, rápido. E eu disse-lhe que não. E ela ficou possuidíssima da vida dela. Houve uma vez que chegaste atrasada e eu não disse-te nada. A próxima vez que chegares atrasada também não vou deixar. E eu, entretanto, fui-me embora. Tipo, deixei-a falar sozinha, agarrei na minha mochila e fui-me embora. E ela ficou visivelmente conturbada, como é óbvio. Os meus colegas ficaram tipo só, what the hell is going on? E eu disse-lhe, ela pede-me sempre para ficar durante mais tempo, mas há dias eu fui para casa à meia-noite a pé porque ela disse que a gasolina estava cara. E as pessoas ficaram chocadas. Posto isto, eu pensei que a palhaçada já tivesse acabado. Eu deixei a falar sozinha, ela ficou tipo a praguejar até os confins da minha alma, ficou lá a falar sozinha e eu fui-me embora. Até que houve um dia. Eu depois contei isto à manager, esta situação. Aquela manager que me tinha dito para não ficar nem mais um minuto. Contei a situação e ela disse, olha, fizeste bem. E eu, ok. A situação tinha acabado, houve um dia de manhã que eu cheguei, linda, bela, maravilhosa. Nesse dia eu trabalhava a hora de almoço e estava a Maria. A Maria não estava em horário de trabalho, Maria tinha ido meter na pança. E então estava a Maria e a manager a conversarem. E do nada chamam-me. E então ela chama-me e disse, tu não estás a sentir bem, já viste o que é que tu foste contar? E eu disse, olha, se há aqui alguém que não se sente bem e que não se sente visivelmente bem, és tu, amiga, portanto vais-te tratar. E ela, diz-te quando é que eu disse aquilo? E eu, não, tu disseste aquilo e há provas de que efetivamente o disseste, que tinham lá outras pessoas, tanto que ela chamou um rapaz que estava a trabalhar e disse, foi isto que eu disse, foi mesmo isto que eu disse. E o rapaz olhou para ela e disse, olha, desculpa, mas eu não ouvi. E foi-se embora, ou seja, ela ficou... E ela depois negou tudo. Eu também disse, não vais negar que também me fazes de escrava, estás-me sempre a pôr nas batatas fritas e a limpar o chão e as mesas enquanto ficas a conversar com as tuas amigas. Também estás sempre no telemóvel e que eu saiba, tu não és paga para estar no telemóvel, portanto, se tu não sabes exercer a tua função como manager, amiga, vai para casa, dá lugar a outro. E fiz literalmente o que eu lhe disse na cara e ela estava visivelmente passada. E continuo a dizer que eu não batia bem nos miolos, que eu não estava bem. E quem era eu para chamar a atenção sobre alguma coisa? Eu disse, exato, tens razão, eu não sou ninguém para te chamar a alguma coisa, mas tu não sabes ser manager, não sabes cumprir com a tua função. E depois deste conflito, a minha manager disse que era para eu voltar ao meu trabalho, que era para não prolongar a situação. Vim eu a saber que depois de eu me ter ido embora, a dita cuja disse que lhe apeteceu dar-me um par de estalos, ou que me ia dar um par de estalos. Mas, gente, eu achei super engraçado que ela só disse isso quando os meus pés já estavam na Ilha da Madeira. Achei muito cómico, porque ela sabia o dia em que eu ia embora, toda a gente sabia o dia em que eu vinha embora. E ela só disse isso depois de eu já estar com os pés na Madeira.
Não sei porquê. Foram estes os perrengues. Digam-me aí nos comentários qual é que foi o vosso preferido. Se bem que eu acho que sei qual é que foi. Mas enfim, um beijinho enorme e até ao próximo vídeo.